'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Glória a Jesus. Vocês sabem que Deus usa demais, né? Deus vai falar com a gente. Quem esteve aqui domingo passado, vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade que o bom Deus tem nos outorgado para estarmos aqui nessa manhã, adorando na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da bispa, por essa comissão linda de obreiros, pelos membros dessa casa, por aqueles que vieram de perto e de longe. Que Deus esteja abençoando a todos, amém, queridos? Eu estou bem acompanhado nessa manhã. Está aqui o pastor Eliel, quero justificar, ele está paisano nessa manhã, em virtude de estarmos vindo da cidade de Registro. Levantamos cedo, né, pastor? Pegamos a estrada, corremos bastante, para estarmos aqui dando glória a Deus e aleluia, amém, meus irmãos? Está conosco também o pastor Zequinha, amigo querido do coração, obreiro Sérgio, está o cantor Gilmar, cantor Ezequiel, que bênção, né, irmão? Que Deus os abençoe poderosamente. Queridos, quantos vieram ouvir a Bíblia, diz glória a Deus? Quero louvar a Deus também pelos amigos que estão sentados na extensão da nave da igreja. Que Deus continue vos abençoando. Amados, a revelação de Deus nessa manhã profética está no livro do patriarca Jó, capítulo de número 1, para a glória de Deus. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 1, para a glória de Deus. Por gentileza, abram as vossas Bíblias comigo no livro do patriarca Jó, capítulo de número 1. O livro de Jó é de fácil localização canônica. Se você encontrar algum nível de dificuldade, abra em Gênesis, aí você vai para Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias, Esté e Jó. Amém, queridos? Livro de Jó, capítulo de número 1, queridos, diz assim, ó: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Eu quero ler do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas. Para o padrão patriarcal, da era patriarcal, era um rebanho fenomenal. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus meninos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, queridos? Ainda de Bíblia aberta, capítulo 2.
para melhor compreensão textual das verdades proféticas que serão expostas nessa manhã, eu vos convido a ler capítulo 2, verso 11, que diz assim, ó: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Grave bem o nome desses 3 moços: Elifaz o Temanita, Ebildade o Suíta, Zofar o Naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Capítulo 19, verso de número 25, queridos, para a glória de Deus. Capítulo de número 19, o verso de número 25, que diz assim, ó, 19, 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos encerrar agora no capítulo 42, meus irmãos, verso 1 e 2, e depois pulamos para o verso de número 10. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: reconhecimento, olha para cá, meus irmãos, reconhecimento. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Verso de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha que visita boa, meus irmãos. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E tu diz amém. Por gentileza, retome, queridos, os vossos respectivos assentos nessa manhã. Desocupem as vossas mãos e aplaudam o Rei da Glória. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: que bom que tu veio. Ah, irmão, com esse bom que tu veio, ela não volta mais. Você pode melhorar. Diga com mais força: que bom que tu veio. Diga: já que estás aqui, quero fazer-te 2 pedidos. Primeiro, não ouse sair daqui sem ouvir todo o conselho de Deus. Segundo, não fale comigo. Eu não vim para te ouvir. Eu vim para ouvir Deus falar comigo nessa manhã. Afivele o cinto, meus irmãos, e vamos mergulhar numa das histórias mais lindas que abrilhantam as páginas veterotestamentárias. Antes de nós entrarmos na temática da noite, eu gostaria de subordinar o texto nessa noite ao tema: os 4 segredos do homem da terra de Uz. Olha que privilégio. Você vai descobrir o segredo de um dos maiores campeões de Deus. 4 segredos permeavam e campeavam a vida desse grande campeão de Deus. E nós vamos descobrir quais são esses segredos e vamos aplicá-lo em nossas vidas. E seremos campeões de Deus nessa geração. Seremos campeãs de Deus nessa geração. Amém, meus irmãos? Quantos podem tomar posse dessa temática nessa manhã? Mas antes de entrarmos nessa temática, é necessário darmos 3 passos para melhor conhecermos o homem da terra de Uz, para nos inteirarmos a respeito de alguns aspectos inerentes e relacionados à vida desse grande homem que fizera história nas páginas veterotestamentárias. O primeiro passo que eu quero dar nessa manhã, e quero levar a igreja do Cordeiro de Deus a compreender, a entender, querido, em que época esse grande homem vivera e fizera história. As informações internas do livro de Jó nos levam a acreditar que ele vivera dentro do período patriarcal. E como bom pentecostal, nós não aceitamos uma tese, nós não aceitamos um firmamento dogmático se ele não tiver no mínimo 3 bases bíblicas. A primeira base que eu quero vos dar nessa manhã é o fato de
de que Jó, depois dos seus dias de provação, ele ainda vivera 140 anos. Há quem diga, aqueles que são mais instruídos do que aquele que vos fala nessa manhã, que Jó começou a ser provado por Deus quando ele contava com a idade de 70 anos. E a provação de Jó se estendera por 11 meses. Se Jó tinha 70 anos quando Deus começou a prová-lo, e que se ele viveu mais 140 anos, depois dos seus dias de provação, totalizam 210 anos. Isso reporta Jó para o período patriarcal. Se nós olharmos para o período patriarcal, Deus levantou nesse período 3 grandes príncipes: Abraão, Isaque e Jacó. E o principal príncipe desse período patriarcal é sabido por nós outros leitores da Bíblia que fora Abraão. E Abraão viveu 175 anos, porque a genética do mesmo ainda estava tomado pelo poderoso fruto, pela poderosa influência do fruto da vida que estava no paraíso que Deus havia colocado o homem. Agora deixa eu te dar uma notícia do céu nessa manhã: o caminho da árvore da vida ser-nos-á aberto, e nós comeremos desse fruto novamente, porque a árvore está no meio do paraíso de Deus. Essa é a primeira, querido, base para afirmarmos e reportarmos Jó para o período patriarcal. A segunda, é sabido também por nós, queridos, que a riqueza durante o período patriarcal não era baseada em cartão de crédito, em cheque, não era em mansões, em carros importados. O período da época patriarcal, a prosperidade desse período era assinalado pela proporção do rebanho que o indivíduo possuía. Se Jó, nos informou o texto, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Depois vamos entrar mais detalhadamente nesse mistério. Então preste bem atenção que a riqueza durante o período patriarcal consistia no poder pecuário de um homem. E Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, nos informa o texto sagrado. A terceira base, querido, não há no livro de Jó qualquer referência ao povo israelita. Não há no livro de Jó qualquer referência à lei mosaica, porque ele é pré-mosaico. Eu poderia dar mais 5 bases para poder provar isso, mas 3 é suficiente. O segundo passo, querido, que vamos dar para entendermos por que Deus distinguira esse homem de tal maneira dentro do período patriarcal, sem ele ser contado entre os príncipes de Deus da era patriarcal. Quando olhamos para a vida de Jó, nós vemos 4 grandes prerrogativas. A primeira prerrogativa que campeia a vida de Jó, diz o texto sagrado que Jó é sincero, reto, temente a Deus e tem a habilidade e a capacidade de desviar-se do mal. Quando eu atentei para essas qualidades subjetivas que campeavam a vida de Jó, eu entendi por que Deus havia distinguido Jó, por que Deus havia tornado Jó o maior homem do Oriente, por que Deus havia escancarado as portas do céu e havia prosperado Jó daquela maneira. Quando Deus olhava para a terra de Uz, Deus olhava para um homem chamado Jó e via sinceridade no seu coração, via retidão no seu coração, via temor na sua alma, e ele tinha a habilidade e a capacidade de desviar-se do mal. Como profeta de Deus, enquanto essa palavra está em curso nessa manhã, nessa casa, eu quero profetizar que Deus trará para as nossas vidas qualidades subjetivas que vai nos distinguir dessa geração pecaminosa. Amém, meus irmãos? Deus está ministrando sobre a minha e a tua vida sinceridade, retidão, temor a Deus, capacidade e habilidade de desviar-se do mal. Eu quero ministrar sobre a tua vida, apóstolo Rodrigo Salgado, e eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que esse ano de 2013 seja marcado por um ano de vitória na tua vida, que Deus venha te cercar de homens que não sejam apenas exímios pregadores, mentes teológicas brilhantes, mas homens que venham ser sinceros, retos, temente a Deus e que tenha habilidade de desviar-se do mal. Amém, meus irmãos? Eu quero profetizar que nessa manhã Deus está abrindo novas portas de relacionamento. Deus vai trazer pessoas sinceras, Deus vai trazer pessoas retas, Deus vai trazer pessoas que temem o seu nome, Deus vai trazer pessoas que têm uma habilidade de desviar-se do mal.
Como é bom para um líder, meus irmãos, ser bem assessorado por homens que têm uma habilidade no manuseio da palavra, mentes teológicas brilhantes, mas melhor ainda, irmão, é ser cercado por homens, a despeito de sua simplicidade, são homens sinceros, são retos, são tementes a Deus e têm a capacidade e habilidade de desviar-se do mal. O que são na frente dos seus líderes, são na ausência dos mesmos também. Defende os seus líderes na presença e defende os seus líderes também na ausência. Amém, querido? Deus vai levantar na tua vida homens e mulheres sinceros, retos, temente a Deus e que tenha a habilidade de desviar-se do mal. Os pregadores itinerantes que me ouvem, que me ouvirão através desse trabalho, eu quero trazer uma informação de Deus para a tua vida. Unção é muito bom, mas unção atrai pessoas boas e pessoas ruins. Aí você tem que ter habilidade para desviar-se do mal. E nessa manhã o Senhor está te capacitando com a habilidade de desviar-se do mal. Quando eu olho para Davi e olho para José, querido, eu vejo um disparate na história dos mesmos. Quando Davi está diante de Golias, ele corre para cima. Quando José está diante de Zuleika, esposa do oficial mor de Faraó, José corre não para cima dela, mas José sai correndo dela. A túnica fica na mão dela, mas Deus havia capacitado esse mancebo com uma habilidade extraordinária de desviar-se do mal. É isso que vai fazer a diferença nessa geração. Temos grandes pregadores, temos homens que têm a capacidade imensa de teorizar e sistematizar a Bíblia. Deus não está procurando teórico e nem sistematizadores da Bíblia. Deus está procurando uma geração sincera, uma geração reta, uma geração que venha temer o seu nome e que venha receber nessa manhã habilidade para desviar-se do mal. Outro está pensando, meu irmão, que Deus exalta o homem, Deus exalta a mulher sem padrão, sem nenhuma base, não. Quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo ele figurando entre os maiores do Oriente Médio. E para que isso acontecesse, eu observei que havia qualidades subjetivas na sua vida. Era sincero, era reto, era temente a Deus, tinha a habilidade e a capacidade de desviar-se do mal. O terceiro passo, os pregadores meus iguais em Cristo Jesus têm o hábito de dizer que Jó era rico, que Jó era abençoado. Na verdade, Jó não era rico, Jó era riquíssimo. Jó não era abençoado, Jó era abençoadíssimo, meus irmãos. E eu quero vos explicar isso. Jó, ele empresariava 4 grandes ramos empresariais. Os empresários que estão presentes, que me ouvem, redobrem a atenção. Aqueles que vão me ouvir, redobrem as vossas atenções nessa manhã. Escute, Jó empresariava 4 grandes ramos empresariais. Primeiro, Jó era o maior pecuarista dos seus dias. O seu rebanho só de ovelha contava com 7.000 ovelhas. Isso para o padrão atual já é um rebanho robusto. Imagine para o período patriarcal. Eu ouso dizer que era o maior rebanho, talvez até maior do que o rebanho de Abraão, o grande príncipe de Deus. Jó era o maior pecuarista dos seus dias. Segundo ramo empresarial que Jó empresariava, escute bem, querido, ele empresariava o meio de transporte da época. Se levarmos em consideração que os camelos eram utilizados para fazerem grandes travessias por terras áridas e semiáridas, era o principal meio de transporte da era patriarcal. Jó tinha 3.000 camelos, meus irmãos. Se ele tinha 3.000 camelos, se cada camelo corresponde a um ônibus hoje, Jó era o maior empresário dos meios de transporte da sua época. Ele tinha 3.000 ônibus, ele tinha 3.000 camelos que eram utilizados para transporte de carga e de pessoas. Terceiro ramo empresarial de Jó. Jó era o maior latifundiário dos seus dias, e eu vou provar isso, o maior proprietário de terra dos seus dias. Porque tu já imaginou uma fazenda que tem 500 tratores estacionados de frente dela? Imagine a grandiosidade do latifundiário de Jó, meus irmãos. Jó era o maior proprietário de terra do Oriente. É muita bênção. Você vai sair daqui nessa manhã abençoado para a glória de Deus. Deixa eu te dizer que Deus não vai te dar o que você está pedindo nessa manhã, porque o que você está pedindo é muito pouco diante daquilo que lhe está sendo oferecido nessa manhã. Escute bem, ele tinha 500 juntas de boi. Cada